Bom dia, meu nome é Kemily, sou do grupo 7 e a gente vai falar do livro O Futebol Explica o Brasil, de Marcos Gustav. Então, o livro fala sobre o futebol, esse fenômeno que é significado dos desejos da potência da maioria dos brasileiros, além de apresentar a identidade nacional. Segundo o livro, ele não é algo paralelo, ele é a constituição histórica, gerado como parte indissociável dos desdobramentos da vida política e financeira do Brasil. E nesse livro também nos mostra mais sobre o futebol e sobre suas influências. Em 66, a seleção brasileira se preparava para seu destino manifesto. Era ganhar o tricampeonato mundial na Copa da Inglaterra. O otimismo era óbvio. Pelé e Garrincha juntos garantiam que o Brasil levaria o caneco definitivo para cá. A seleção exercia uma forte influência popular e era um patrimônio cobiçado por todos. Nos amistosos, o Brasil perdeu vergonhosamente um vexame. A seleção dava adeus ao tricampeonato, vexame idêntico ao 34. Feola nunca assumiu que a responsabilidade era dele e disse que era voto vencido. Ele achava temeridade mudar tanto o time. Àquela altura, porém, a importância que a seleção havia adquirido, capaz de mobilizar fortemente as massas, não um técnico articulador como Feola fosse vencido pela força de poder externo, vestiário ao campo do jogo. Resultado, a interferência foi desastrosa em 66, mas já àquela altura era um caminho sem volta. A seleção era a essência brasileira e sua expressão de força capaz de gerar orgulho patriótico e nacionalista. No momento que o Brasil mergulhar nas trevas institucionais e vivia uma guerra extinta para saber o rumo dar ao golpe que haviam perpetuado em 64. O futebol consolidava-se como malha, ganhava acentuado cor verde oliva a política a partir do dia 15 de março de 67, dado da posse de Costa e Silva, como presidente só contraponto à política econômica excessiva de Castelo Branco, que Costa e Silva deu aval ao desenvolvimento defendido por Delfim Neto, seu ministro da Fazenda. A altura dos preços era controlada por decreto que quisesse fazer reajuste e pedir permissão ao governo. Inaugurado a fase da democracia no Brasil, em que a política simplesmente não existia. Em 13 de dezembro, o presidente Costa e Silva prolongou o ato institucional da vitória ao poder, discutindo sobre as tentativas de articulação política que haviam marcado o início do governo militar. O AI-5 jogou o país na escuridão, sem data para acabar, foi chamado golpe dentro do golpe, aquilo que era para ser apenas exceção. Torturas, prisões arbitrárias, passou norma de regime, criaram um poder paralelo muitas vezes longe do controle oficial, estão de acordo com uma agenda radicalização. Bom dia, galera. Meu nome é Pedro Cardoso Lemos e eu vou começar falando um pouco para vocês aqui sobre os anos 1910 e 1920. O capítulo tem o título de O Brasil se urbaniza e o futebol ganha sua vocação popular. O capítulo se inicia contando a história de Arthur Friedenreich, que foi o primeiro grande herói do futebol brasileiro. Fried era um craque de recursos infinitos, improvisador, artilheiro e fintador. Suas médias de gols eram comparadas à do Rei Pelé, depois que surgiu no futebol. Fried nasceu em 1892, resultante da relação íntima entre o ousado alemão Oscar, que veio entre tantos outros para o Brasil com o objetivo de fazer a América, e uma mãe anônima negra, cuja não dispunha de nenhuma habilidade especial ou reconhecimento. O fato de Fried ser filho de uma relação atípica na época e por ser considerado um grande craque do futebol, de certo facilitou a mistura racial e social no Brasil, o que dá a sensação de mobilidade racial. O Fried era um mulato que jogava bola como nenhum jogador de sua época, enquanto os olhos verdes e o sobrenome alemão, herdados do pai, eram o passaporte para o mundo dos brancos.
Embora as chances para o mulato na época fossem raras, graças ao dinheiro e descendência alemã do pai, ele pôde ter a oportunidade de estudar. Também por esse motivo surgiu a oportunidade de Fried atuar em um time forte chamado Germânia, mesmo com dificuldade institucional que os negros tinham de se integrar no mundo do futebol. Entretanto, Fried perdeu rapidamente a condição de negro excluído da sociedade, devido à sua descendência europeia e em virtude de se transformar em um herói nacional. A classificação étnica no Brasil da época dependia muito mais de posição social do que a etnia em si. Ou seja, se o negro estivesse bem posicionado socialmente, a questão de ser negro era deixada de lado. Devido ao preconceito da época, Fried sentia vergonha de sua cor e buscava sempre esconder sua condição de mulato, alisando os cabelos antes de entrar em campo, e foi conhecido na época como negro que queria ser branco. O caso de Fried foi apenas o mais conhecido da época, mas teve diversos casos semelhantes. O autor expõe o feito de Fried teve um peso de transcender os limites da disputa esportiva, marcando o gol da primeira vitória da seleção brasileira. Esse feito se configurou como o divisor de águas do futebol brasileiro, como aglutinador democrático de raças e classes sociais, ainda que somente no ambiente controlado no campo de jogo. O jornal Carioca registrou a seguinte frase na época: antes do campeonato, o futebol aqui já era uma doença, agora é uma grande epidemia. A coqueluche da cidade de que ninguém escapa. Na final do Campeonato Paulista, havia 20 mil pessoas desesperadas para ver a decisão entre Brasil e Uruguai, onde o Uruguai era favorito por ter vencido nos 2 últimos campeonatos. No mesmo dia, ocorreu um eclipse lunar, que foi considerado banal e ignorado pela população, devido à importância que já davam ao futebol. A final foi muito desgastante, visto que, além dos 90 minutos, as seleções tiveram que jogar 2 prorrogações, pois ainda não existia disputa por pênaltis. Após 150 minutos de jogo, Friedenreich marcou o gol do Vitória, um gol histórico. Com esse resultado, o Brasil foi campeão da América do Sul. A partir desse gol de Fried, o Brasil notou que a população negra e pobre poderia ter algum valor. O país, apaixonado pela conquista e pelo desempenho de seu craque exótico e sendo tomado pelo futebol, decidiu que o esporte poderia quebrar barreiras sociais. Equipes foram se formando por todos os cantos, o que foi considerado uma heresia pelos clubes pioneiros. Nesse contexto, surge o time do Corinthians, em setembro de 1910, um grupo de trabalhadores de um bairro chamado Bom Retiro, onde tinha moradores negros e imigrantes de várias partes da Europa, decidiu montar um time de brancos e negros que seria representado como o Clube dos Operários ou o Clube do Povo. Dessa forma, sem sede nem dinheiro, o time foi criado com muita vontade de jogar e ingressar no círculo do futebol da elite que já apaixonava a cidade. O Corinthians, então, seria um time de operários e da classe trabalhadora e, portanto, o dinheiro não importava para eles, pelo menos no início. Seus estatutos defendiam que o clube seria um local aberto a todos, sem discriminação por nacionalidade, religião, etnia ou política, o que era um enorme avanço na época. Esse empenho em unir as diferentes classes socialmente traduz um momento em que a classe dos operários começava a ter poder de organização em São Paulo. A entrada dos operários no futebol também acentua a mudança do perfil do futebol que já vinha sendo discutida pelo menos desde 1905. O amadorismo. Dessa forma, vários jogadores começaram a atuar sob contrato em São Paulo e, apesar do Corinthians não ter dinheiro para pagar seus jogadores, estes eram convidados por diversos outros clubes para jogar de forma remunerada, pois o espírito esportivo do time gerava certa obsessão pela vitória e pelos títulos. Essa metamorfose do futebol, partindo de um esporte de elite para um esporte de massa, partindo do amador ao profissional, é concretizada na década posterior, nos anos 1920, onde não seria uma tarefa nada fácil, porém já havia um marco importantíssimo estabelecido. Assim como veremos no próximo capítulo, surgiram as condições que fariam do futebol a ferramenta pelo qual o Brasil romperia, ainda que momentaneamente, os limites rígidos da sua hierarquia social.
Dessa forma, podemos concluir que o futebol é um importante fator na luta de classes étnicas e sociais, desde seus primórdios como esporte, rompendo barreiras sociais, políticas e raciais, unindo os povos pelo amor ao esporte. Falando um pouco agora sobre o próximo capítulo, que se refere aos anos 1920 a 1930, tem como título A Modernidade Assusta, Chega o Profissionalismo. O autor inicia o capítulo falando sobre outro time, que surgiu antes mesmo do Corinthians, em 1904, que poderia reivindicar a classificação de clube dos operários. O Dibangu Athletic Club foi formado no subúrbio do Rio pelos trabalhadores da fábrica de tecidos Companhia Progresso Industrial. E, diferente do Corinthians, teve um bom patrocínio dos donos da empresa, que era britânica, e assim o time era composto basicamente pelos empregados ingleses. Entretanto, esse time foi reconhecido por ter os primeiros traços de profissionalismo fora do futebol de elite. Como faltavam jogadores para compor dois times, convidaram brasileiros da fábrica a entrarem, oferecendo alguns privilégios, como tarefas mais leves e menor tempo de trabalho, objetivando que eles tivessem mais tempo para treinar, e assim o time do Bangu também proporcionava promoções e garantias de que se manteriam empregados, uma espécie de compensação para que continuassem no time. Essas compensações podem ser comparadas à remuneração dos jogadores para atuar no Bangu, assim como os salários dos jogadores no futebol atual. Rapidamente, uma pressão crescente para se profissionalizar no futebol assolou o Brasil com a chegada dos anos 20. E casos como o do Bangu, de se ter uma remuneração pelo esporte, era cada vez mais comum. O Bangu, assim como o Corinthians, representou o início de um futebol democrático, onde todos pudessem participar, e a caminho de se transformar no ganha-pão dos jogadores. Pouco antes de 1920, os times eram compostos basicamente por raça ou nacionalidade, o que foi completamente abolido, tendo em vista que o importante para os times era vencer, fazendo com que assim os times fossem compostos de diferentes classes e etnias, trabalhando em conjunto em busca de um objetivo. Independente da classe social ou raça, os times buscavam sempre os melhores jogadores, oferecendo vantagens financeiras e sociais, que gerou bastante polêmica na época. Na época, houve discussões na Liga Paulista de Futebol, que ficou dividida em dois grupos, um que defendia a ideia de que os times deveriam ser formados apenas por rapazes ricos e outros que defendiam que o esporte era para todos e todos deveriam ter o direito de jogar. Considerando a grande rivalidade enfrentada pelos times da época, foi um impulso para que os operários pudessem jogar, pois não importava se eles tinham dinheiro ou eram brancos, mas sim se podiam garantir a vitória. Surgiu então o falso amadorismo, o qual impunha que para ser jogador de um time, os jogadores tinham que ter um emprego. Como os times não queriam perder bons jogadores desempregados, inventavam empregos e diversas formas de burlar as regras impostas. E tudo isso almejando a construção dos melhores times e as vitórias nas disputas. O time do Vasco, por exemplo, foi fundado como o Clube do Remo em 1898 e fundiu-se com a Lusitânia em 1915 e desde 1904 já tinha como presidente um homem negro, o que era muito atípico na época. Porém, esse foi só o início da vocação revolucionária do Vasco. O time do Vasco era formado em sua grande maioria por negros e operários, e seu técnico uruguaio, Ramon Plateiro, exigia grande carga de treinamento e dedicação dos componentes do time, prometendo remuneração em dinheiro ou animais, se o time alcançasse as vitórias. Com essa combinação, o Vasco venceu o campeonato de 1923, que se tornou uma data histórica para o futebol brasileiro, mostrando que um time de negros e trabalhadores poderiam vencer os clubes de estudantes brancos e ricos da elite do futebol. O Vasco venceu as resistências impostas na época e alcançou o sucesso, construindo o estádio São Januário, o maior estádio do país então, com dinheiro arrecadado entre seus torcedores. Todo esse processo de inclusão das classes baixas no universo reservado às elites da época, de certa forma, trouxe uma transformação crítica do Brasil na época,
levando a intelectualidade brasileira a discutir sobre os modelos políticos e a própria identidade nacional. A República estava então em intenso questionamento, pois o poder era reservado apenas aos mais afortunados, e o futebol foi uma maneira pela qual o povo percebeu que as coisas poderiam mudar. O voto não era secreto na época, e o direito de votar era muito restrito. Portanto, Rui Barbosa se candidatou com a proposta de tornar o voto secreto e garantir mudanças. E apesar de ter perdido as eleições para Hermes da Fonseca, serviu como um sinal para romper o ciclo de corrupção da Primeira República. Bom, a Primeira Guerra Mundial havia causado a ampliação da crise econômica que assolava o Brasil, fazendo com que entre 1917 e 1920 houvesse uma série de greves que acabaram por chamar a atenção da elite. Essas greves reivindicaram melhoras ideológicas, econômicas e sociais, buscando melhores condições de trabalho. Essas greves surtiram o efeito de obrigar o regime a elaborar uma legislação que atendesse a essas reivindicações. E isso só surtiu efeito de modo efetivo a partir dos anos 30. Portanto, esse foi um grande salto para a modernidade, onde a intelectualidade brasileira percebeu o momento e se propôs a elaborar um novo modelo de país, de sociedade e de cultura. Assim surge o movimento modernista, com muita força e influência considerável. Quase todos os impérios haviam ruído no fim da Primeira Guerra Mundial, e a oligarquia brasileira ainda duraria um pouco mais, mas estava prestes a ser desafiada por um movimento irresistível. A expansão urbana e a industrialização, que criava uma classe cada vez mais numerosa e preocupante, inspirava ideias sobre o controle dessa população. Nessa época, o futebol também era visto como uma forma de controle social relevante. Ele surgiu nesse contexto, permitindo o prazer do contato físico em forma de confronto, sem que houvesse vítimas, funcionando dentro de regras comuns a todos os praticantes. Por um lado, a inclusão social do futebol foi desagradável à aristocracia e, por outro, oferecia a oportunidade de canalizar a violência para um campo controlado de um esporte popular. O esporte de massa se tornou referência no conflito controlado diante das confusões trazidas pela modernidade, permitindo que jogadores descarregassem suas tensões sem que isso implicasse em crimes ou violências reais. Dessa forma, o futebol passou a ser um dos símbolos da modernidade brasileira. E dessa forma podemos concluir que o potencial social e político do futebol é inegável. Naquele momento ele tinha força para bater de frente com a política no que diz respeito às paixões nacionais, assim ser aspecto fundamental na formação da cultura brasileira. Capítulo 4, com o título 1930 e 1950, Getúlio e o futebol como instrumento político, fala que a primeira Copa e o ano que Getúlio assumiu a presidência foi o mesmo, em 1930. Apesar deles não terem muita ligação entre si, eles foram grandes marcos para a história do Brasil e para a história do futebol. Nessa época, o futebol era visto como algo amador, e a principal intenção da FIFA era profissionalizar ele. Então foi assim que ela decidiu criar seu próprio torneio mundial. No primeiro jogo da Copa, que aconteceu no Uruguai, o que realmente estava em jogo era o mundo em transformação. E o amadorismo era tão grande naquela época que eles não perceberam. Eles não perceberam que eles estavam fazendo história. E o maior problema brasileiro na Copa era a desorganização, que era causada por uma rincha entre os paulistas e os cariocas. Essa desorganização acabou causando o chamado vexame internacional, que foi a participação do Brasil durante 90 minutos apenas na segunda Copa Mundial. E foi a partir daí que o futebol começou a deixar de ser amador, porque a pressão foi tanto que muitos jogadores começaram a ir para outros países que já remuneravam os atletas para jogar. E essa mudança no futebol refletia diretamente na política do país, e Getúlio Vargas começou a usar ela como um instrumento político. O projeto de Getúlio defendia
ele acolhia o esporte como principal para a transformação dos brasileiros e também para a recuperação das diferenças políticas. Então, ele não mediu esforço para tornar o futebol público no Brasil. Então, isso tornou a profissionalização do futebol mais rápida. Com isso, ele pretendia aumentar a base do regime social, isolamentos oligárquicos e fazer as pessoas a crerem que tinham uma forma de democracia no Brasil. Em 1934, o rádio ele virou um portador de controle social no Brasil. E Getúlio, é claro que ele usou isso a seu favor, criando a Hora do Brasil. Mas foi apenas com as transmissões de futebol, as transmissões esportivas, que ele começou a tomar força. Antes das primeiras transmissões integrais no rádio, das partidas de futebol, antes era só emitido boletins das partidas. E as primeiras narrações do jogo eram feitas geralmente com o locutor no meio, dos jogadores mesmo, e ele tinha que estudar os jogadores antes, porque antes não tinha número nas camisetas, então ele tinha que estudar os jogadores para poder ir narrando o jogo. O futebol já era algo muito popular nessa época, mas foi através das transmissões que ele foi se tornando cada vez mais vivo. E muitos deixavam de ver o futebol ao vivo para escutar na rádio, porque, segundo eles, eram mais emocionantes. Tanto que os dirigentes esportivos do São Paulo queriam proibir essas transmissões. No começo, as transmissões eram bem precárias, pois, como eu disse, eles tinham que narrar o jogo no meio dos jogadores. Então, muitas vezes, eles tinham que usar a imaginação. Por exemplo, Ari Barroso, ele tocava a gaita em vez de gritar o gol, porque no meio da gritaria dos torcedores e das assistências, ninguém escutava o grito de gol, então ele tocava a gaita. A seleção brasileira finalmente começou a representar a pátria. Em 1932, ela ganhou do Uruguai, na Copa do Rio Branco. Getúlio, ele estabeleceu uma zona de influência dentro da seleção. Ele mandou um de seus braços direitos para estudar os meios de comunicação, para transformá-los em veículos de propagação de interesse do governo. Então, o futebol ele se transformou em um objeto político e ele não tinha mais o objetivo só de competir. Na terceira Copa, o Brasil disputaria ela com mais organização, que foi a verdadeira tradução do projeto do varguismo. Nessa terceira Copa, eles incluíram jogadores brancos e negros, trazendo conclusões sobre as vantagens de miscigenação brasileira, inclusive no que dizia a respeito da harmonia social. E apesar do Brasil criar grandes craques no futebol, ele ainda não era visto como o país do futebol. Ao chegar na França, ele era visto como o país do café e das músicas populares. E nessa disputa da terceira Copa Mundial, o Brasil se classificou a semifinalista. Porém, ele perdeu para a França na semifinal. O que essa derrota gerou grande comoção nacional. E através desse sentimento é possível ver a importância do futebol como elemento de definição brasileira. E com todo o reconhecimento e coragem dos craques brasileiros, o Brasil começou a enxergar o futebol como algo singular. Então foi aí que descobriram o Brasil o país do futebol, que após o final da Segunda Guerra Mundial seria o país sede da quarta Copa Mundial, que ele teria a oportunidade de mostrar sua superioridade no futebol.
Eu sou Nicole, participante do grupo 7. Eu fiquei com os capítulos 6 e 9. E agora eu vou falar sobre o capítulo 6, que é os anos de 1950. O desastre de 1950 e a volta por cima, o complexo brasileiro. Nele fala que a política externa brasileira no período pré-guerra foi marcada pelo pragmatismo, ora aproximando-se dos Estados Unidos, que emergiam como potência, ora da Alemanha, que estava em vias de dominar a Europa. Havia entre os dirigentes militares brasileiros forte apreço pelos nazistas, mas o governo chegou a expulsar o embaixador alemão em 1938. O general Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições de modo surpreendente. Pouca gente apostava nele, visto como contraponto atrasado da candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, representante das classes médias urbanas e do pensamento democrático liberal. O Partido Comunista acabaria banido em janeiro de 1948, no início do período conhecido como Guerra Fria, em que o mundo da pós-guerra se reconfigurava no confronto entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunista. Um elemento anticomunista ganhou força e seria, em muitos aspectos, decisivo na formulação da ideia do Brasil naquele período, o fantasma vermelho. Dali em diante, seria usado como argumento para a eventual supressão das liberdades individuais e alimentaria as conspirações da caserna. Desse modo, a sucessão de Dutra começou 2 anos antes do fim de seu mandato, e com a sombra de Getúlio cada vez mais consistente, entre outros motivos, porque parecia óbvio que os trabalhadores votariam em quem lhes prometesse mais proteção diante de um cenário econômico que apontava para o arroxo. 2 anos antes, começou a construção do Maracanã, que viria a ser o maior estádio do mundo na época, e que se tornaria o símbolo desse Brasil, que almejava ser grande, a despeito dos problemas crônicos de sua eterna transitoriedade. Se na técnica futebolística somos os primeiros do mundo, em matéria de estádio perdemos até para o Equador, em cuja principal cidade, depois da capital, existe um estádio tão imponente quanto confortável, relatava a revista O Cruzeiro em fevereiro de 1949. Assim, o Brasil da Copa de 1950 seria o país que não somente mostraria sua força no esporte mais popular do planeta, mas também seria capaz de erguer do nada o maior estádio do mundo. Basta a paixão brasileira pelo futebol para mostrar exatamente o contrário. Na dor com que se entregam ao esporte das multidões, nossos patrícios de todas as idades e todas as condições sociais está o maior desmentido da nossa preguiça. É em Retrato do Brasil que ele apresenta uma ideia de Brasil subjugado, a volúpia da natureza e do clima quente e úmido, em que a desgraça da miscigenação enfraqueceu decisivamente o brasileiro. A Copa de 1950 vinha assim no momento em que havia no Brasil o desejo de mostrar orgulho por suas origens e desenvolvimento. Uma forma de provar que o país não era somente um lugar musical, luxuriante e improdutivo. As proporções do monumento, sagrado pela orgulhosa afirmativa de ser o maior do mundo, as extraordinárias comodidades previstas para seus frequentadores, a perfeição técnica da estrutura, lisonjeiam na nossa vaidade. Havia uma óbvia aproximação com os Estados Unidos, e o presidente encontrou na Copa a oportunidade de provar aos americanos a capacidade de organização brasileira, num evento que atrairia a atenção de todo mundo. Não estiveram no estádio mais lindo que eu jamais vi, dentro do qual não se acredita que seja tudo realidade, mas parece um sonho fantástico de Salvador Dalí. Ou melhor ainda, um estádio que causa êxtase, como se ainda a gente estivesse diante da maquete do arquiteto, não se podendo imaginar que chegue a um dia ser real, palpável e vivo. Sobre a necessidade de construção de estádio, a pesquisa ainda era mais clara. 79,2% achavam que o Maracanã tinha de ser erguido e 53,6% se disseram dispostos a pagar mais impostos para que a prefeitura tocasse o projeto. O apoio popular fora obtido em grandes medidas pela atuação de Ari Barroso e principalmente do jornalista Mário Filho, que mobilizou a opinião pública com incansável campanha pelo Maracanã nas páginas do jornal Esportes, considerado uma das maiores zebras de todas as Copas, a derrota da Inglaterra para os Estados Unidos por 1-0. A Copa de 1950 foi a primeira com a participação dos ingleses, que até então haviam se recusado a disputar o torneio porque consideravam a sua seleção muito superior às demais seleções. A tinta ainda estava fresca e muita coisa estava por fazer quando uma seleção carioca e uma paulista se enfrentaram naquele dia, o primeiro gol do tempo do futebol.
foi marcado pelo canhoca Didi, insuficiente para evitar a derrota por 3-1 para os paulistas. Na inauguração, o presidente Dutra cortou a fita e o presidente Ângelo Mendes de Moraes, general entusiasta da construção do estádio, batizado inicialmente com seu nome, graças a isso, relatou ao público um hércules esforço para chegar até ali, a despeito do pessimismo. A seleção ficou no 2-2, levando o gol do empate aos 43 minutos do segundo tempo, para a decepção de cerca de 40 mil torcedores. Mas em 1º de junho, o Brasil faria uma de suas melhores partidas contra a Iugoslávia, vencendo por 2-0 e retomando a confiança. Sacramentado nos especulares de goleadas de 7-1 sobre a Suécia e de 6-1 sobre a Espanha, quando os mais de 150 mil torcedores no Maracanã cantaram em uníssono o sucesso Touradas de Madrid, de Braguinha. O título seria disputado contra o conhecido Uruguai, que enfrentaram muitas dificuldades em sua caminhada na Copa, no último jogo. As celestes sofreram para virar e derrotar a Suécia no Pacaembu. O jornal à noite publicou uma página com as fotos de todos os jogadores da seleção sob o título. Estes são os campeões do mundo. Consta que Varela, o capitão uruguaio, comprou vários exemplares de jornal e mostrou a seus companheiros de time para estimulá-los. Em meio ao trânsito, nenhum organizador apareceu para entregar a taça aos vencedores. A tarefa ficou ao cargo Antonito Júnior Rimé, presidente da FIFA, que havia preparado um discurso em português para saudar os campeões brasileiros. Aqueles que compareceram ao estádio Mendes de Moraes na tarde daquele dia, cheios de fé e alegria, 11 brasileiros jamais poderiam imaginar que numa partida decisiva, onde bastava um empate para nos dar o título máximo, pudéssemos deixar o gramado vencidos. E, sobretudo, vencidos por um quadro que, embora fazer jus ao triunfo, por ter aproveitado as duas oportunidades que lhe ofereceram, foi no atual certamente menos produtivo e menos positivo que a equipe brasileira. Os uruguaios encontraram no futebol um meio de projeção internacional e uma certeza de identidade. Ainda hoje sobrevivem com mais vigor na nostalgia que na realidade, mas restou o costume. A memória coletiva vive consagrada às litúrgias do Maracanã. O feito histórico vai cumprir meio século. O autor escreve em 1998 e o recordamos no mínimo os detalhes, como se tivesse ocorrido na semana passada. Em a sua ressurreição, encomendamos nossas almas, se orgulhar de seus feitos, e o Maracanã era um dos mais vistosos dele naquela oportunidade. Viu-se de repente como um derrotado, no momento mesmo em que todas as circunstâncias lhe pareciam favoráveis, como se o destino não quisesse que o Brasil fosse grande. Afinal, um dos questionamentos mais discutidos foi suscitado pela presença dos jogadores negros na seleção, ou seja, aquilo que era tido como triunfo passou ao mundo de 1950 em vez de glorificar o novo ídolo do futebol brasileiro. Seria preciso quase uma década para começar a cauterizar essa ferida, cuja origem remonta à própria estrutural vertical, rigidamente hierárquica, de uma sociedade brasileira mal saída de 4 séculos de escravidão. A economia empregava a industrialização, mas um sistema que não dependesse do capitalismo internacional, e os extreguistas que defendiam um Estado menor, a abertura ao capital externo e a aproximação incondicional com os Estados Unidos. No 1º de maio de 1951, diante de milhares de pessoas no estádio São Januário, conclamou os trabalhadores a se unirem a ele na defesa dos interesses nacionais diante dos especuladores e gananciosos. E sobraram sintomas de bonapartismo, isto é, a intenção de atropelar as camadas da democracia representativa, estabelecendo conexão direta com as ruas. Não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento importante e irresistível das massas populares. O discurso assim indicava a disposição do presidente de ignorar as instâncias de representação democrática, apelando diretamente ao movimento, expressão típica dos fascismos, econômica contra uma democracia meramente política, que desconhecesse a igualdade social e desafiou os que pretendem separar do meu povo ou separá-lo de mim. Além disso, começou a culpar o capital estrangeiro pelos problemas econômicos e passou a investir pesadamente em estatais que substituíssem esse capital nas áreas de infraestrutura e energia. Abril de 1954 marca a criação de Eletrobras. No ano anterior, havia sido inaugurada a Petrobras, estabelecendo o monopólio da exploração do petróleo.
Reforçava-se o nacionalismo populista, por meio do qual buscava apoio às margens da burguesia liberal, em que acabaria justificando o gesto dramático do suicídio pouco tempo depois. Em 1954, o torneio voltaria à Europa pela primeira vez depois da guerra e seria disputado na Suíça, país considerado neutro no conflito. Então, Aimoré montou 2 times para disputar as partidas em Lima, no Peru, e foi duramente criticado pela inovação, que na verdade não passava de uma ação política, para acomodar a pressão da imprensa paulista em favor de jogadores de São Paulo. A partida terminou em 4-2 para os húngaros, e o apito final desatou uma briga entre brasileiros e húngaros até o vice-ministro de esportes da Hungria foi atacado por Zezé Moreira, que lhe atirou uma chuteira. Mas o manifesto de militares exigindo sua saída precipitou o ato trágico do dia 24 de agosto, com um tiro no coração. Getúlio se matou no Palácio Presidencial. E aí, pessoal, meu nome é Pedro Oliveira. Eu vou falar aqui dos anos de 1950 a 1970, que é o capítulo 7. O nome do capítulo é O Brasil se encontra no futebol e se perde na ditadura. Vou pedir desculpa já se tiver algum barulho de maritaca, que aqui em casa tá complicado, beleza? Mas acho que isso não vai atrapalhar, não. Vamos lá. Então, a gente vai começar falando do início, né, em 1950, que durante a década de 50 estava acontecendo, né, um clima golpista, já que o Getúlio Vargas tinha suicidado e quem assumiu a presidência é seu vice, Café Filho. E na tentativa de diminuir a tensão que estava rolando, o Café Filho rapidamente inclui elementos da UDN no seu mandato e dá garantias de que vai realizar as eleições presidenciais previstas para 1955. Nesse contexto surge o primeiro candidato, Juscelino Kubitschek, que se alimenta de uma expectativa de uma ruptura militar. O partido de Juscelino se alia ao partido de Jango, que coloca os dois na mesma chapa. Durante a campanha, ficou marcada a história da Carta Brandt, que foi onde opositores de JK tentaram comprovar um vínculo de Jango com uma conspiração para transformar o Brasil numa república sindicalista. Só que depois isso foi comprovado de que a carta era falsa e então não deu em nada, né? Então, a contragosto dos militares e da UDN, o Juscelino se elege presidente. E em meio a tantas tentativas de golpe e confusões parlamentares, ele toma posse em 31 de janeiro de 1956. Sua campanha foi baseada em promessas grandiosas e essas promessas começam a tomar forma com a construção da nova capital do Brasil. Foi aí que começou a construção de Brasília, no Planalto Central. E esse foi apenas o começo da campanha, que ficou marcado por uma frase que é famosa, que é que ele ia desenvolver 50 anos em 5. Isso foi uma promessa que ele fez. As obras de Juscelino escondiam a crise crescente e a escalada inflacionária que o país estava passando. Só que como ele escondia isso, parecia que seu governo era perfeito, né? Já que as obras estavam em andamento e com as obras acontecendo surgiu um sentimento progressista na população. Porque a população conseguia ver o progresso, mas a real crise estava sendo escondida. E aí entra 2 anos depois, após a posse do presidente, em 1958, entra o futebol, mais claramente no país. O Brasil participa da Copa do Mundo da Suécia e traz a taça de campeão para casa. É a partir desse momento que o futebol deixa de ser visto apenas como um esporte e traz agora um sentimento de pertencimento a uma nação. Toda aquela a nação brasileira se via como pertencente a um objetivo maior, a um motivo maior. E nessa época as pessoas tinham orgulho de serem brasileiras. Então nessa época surgem marchinhas que exaltam a vitória brasileira, que exaltam o futebol e tudo mais. E Juscelino obviamente aproveitou disso
para aparecer ao lado dos jogadores, né? Então ele fez promessas para os jogadores responsáveis pela vitória, só que foram só promessas que nunca saíram do papel. Mas essas promessas foram importantes porque a população se via em dívida com os heróis brasileiros, né? Eram os heróis do futebol e da nação. Então, só que toda essa alegria escondia a crise que só aumentava. Uma inflação que só aumentava, mas que Juscelino era muito bom em esconder. Em 1960 chega ao fim a obra de Brasília, mas chega ao fim também o mandato de Juscelino, que fica marcado por um sentimento de desconfiança, porque as pessoas não entendiam o motivo da construção de uma nova capital para o país. Então a população acreditava que aquilo era, na verdade, um grande projeto de corrupção, porque a quantidade de dinheiro que foi investida ali não foi pouca. Então a população via como um grande projeto para enriquecer políticos. Nesse contexto surge o governador de São Paulo, Jânio Quadros, que faz uma campanha moralista e conquista a população e também o cargo de presidente da República. Ele conseguiu 48% dos votos. Naquela época não precisava de 50% mais um, então ele foi eleito com 48% dos votos. João Goulart, vice de Juscelino, foi eleito como vice-presidente. Naquela época você podia eleger o presidente de um partido, de uma chapa, e o vice de outro. Então o João Goulart foi eleito vice. A vitória de Jango e João Goulart mostrava a capacidade de articulação das organizações sindicais, né? Porque eles conseguiram se resolver ali entre os dois. E mostrava também que o período turbulento que foi inicializado lá por Juscelino, com todos o aumento da inflação, estava só começando. Jânio sobe a rampa do Planalto em 31 de janeiro de 1961. E ele leva também um inconciliável conflito de classes que seu falso populismo não conseguia resolver. Ele tinha uma política de agradar tanto a direita quanto a esquerda, mas estava inconciliável essas alianças, né? O Jânio tinha um estilo de governo autoritário e provinciano, então ele opta pelo apoio dos militares e governadores, e aí ele deixa de lado um congresso dominado pela oposição. Jânio teve um governo confuso. Tem até uma foto famosa que a maioria das pessoas vê na escola, que ele tá com um pé virado para um lado, o outro pé para o outro e o corpo todo torto, que ele não tinha um lado para ir, né? Ele, com esse governo todo confuso, ele opta por fazer uma carta de renúncia. Ele acreditava que ele seria reconduzido ao cargo nos braços do povo, que a população ia pedir para ele ficar e tudo mais. Só que o que acontece é que o Congresso rapidamente aceita a renúncia. E esperava-se, né, era o esperado que o Jango assumisse, que era seu vice. Só que no momento da renúncia de Jânio Quadros, o Jango estava numa missão oficial na China, o que fez com que o Congresso chegasse à conclusão que ele era, na verdade, uma ameaça à segurança nacional. Estava começando aquele movimento de ameaça comunista e tudo mais. Então a solução que eles encontraram foi implementar o sistema parlamentarista, o que ia tirar o poder das mãos de Jango e ia concentrar o poder nas mãos do primeiro-ministro, que era Tancredo Neves na época. Com o novo sistema, as forças populares viram no momento a oportunidade de fazer uma revolução social. E foi aí que esse fato trouxe à tona o perigo comunista, já que Jango era populista e usava dos movimentos populares para impulsionar seu governo. Ele ficou marcado como mandante da ameaça comunista. O que aí surge a ideia de que somente um golpe militar poderia impedir essa revolução, né? Mesmo com toda a importância do momento, nada parecia mais importante que o futebol. É bom deixar marcado que o futebol era tão importante que
que o fato a importância do futebol pode ser marcada porque quando os militares deram o golpe em 1964, eles fizeram isso sem fazer força, porque a população brasileira via mais sentido em comemorar, ir para as ruas comemorar a vitória da seleção do que para defender as liberdades do próprio povo. Então eles achavam mais importante comemorar o jogo de futebol do que defender seus direitos, né? E nesse contexto surge o jogador famoso Edson Arantes, que é mundialmente conhecido como Rei Pelé, e ele torna-se um símbolo nacional, porque ele era a inspiração que o povo precisava, né? Surgiu uma notícia de que mesmo sendo um jogador incrível, tendo um futuro brilhante, ele queria se alistar para o exército. E esse fato atribuiu ao Pelé a imagem de garoto patriota, que mesmo tendo um futuro brilhante no futebol, acima de tudo ele amava seu país e queria defender seu país. Em 62, na Copa do Mundo, que foi realizada no Chile, o Brasil se torna bicampeão mundial, o que traz enorme alegria ao Jango, né, que via no futebol a oportunidade de simpatizar com possíveis eleitores dos seus parlamentares. Na chegada da seleção brasileira de volta ao Brasil, o então presidente Jango recebe a seleção no Palácio da Alvorada, com várias homenagens, ele queria ficar do lado da seleção naquele momento de felicidade. Era importante para ele ficar do lado da seleção brasileira para que sua imagem e a imagem de seu partido fosse associada à vitória brasileira. Isso deu certo, né? Ele conseguiu e seu partido se tornou a segunda bancada do Congresso. Nesse cenário, o Brasil vai às urnas para a votação presidencial. O novo gabinete de Jango, que agora tinha uma boa participação do seu partido no Congresso, né, demonstrava a intenção de atacar os problemas econômicos sem deixar de fortalecer o chamado dispositivo sindical dentro do seu governo. O plano de Jango agradava tanto a direita quanto a esquerda, em partes, né? Mas ele percebeu que seria difícil agradar as duas partes ao mesmo tempo. E em meio a tudo isso, o golpe militar já estava em andamento. E o que piorou a situação de Jango foi quando ele deflagrou um movimento para driblar o Congresso e impor suas reformas de base, o que foi preocupante para os conservadores, que já não precisavam de nenhum motivo mais para apoiar o golpe, né? Para eles o golpe já tinha que estar acontecendo. E o estopim foi quando Jango apaziguou alguns marinheiros que haviam quebrado a hierarquia militar, e também quando ele compareceu a uma assembleia de sargentos. Então, em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho mobiliza suas tropas e se desloca para o Rio no dia seguinte. O Jango tinha ido de Brasília a Porto Alegre, então com as tropas golpistas já devidamente prontas, né? O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declara o cargo de presidente da República vago. Então já não tinha mais presidente. E Ranieri Mazzilli, conforme a Constituição, assume. Mas isso é tudo encenação e a Constituição já não valia mais, porque os militares já estavam no comando. Anos 60 e 80, as trevas do Brasil e da seleção brasileira. O golpe militar que derrubou João Goulart em 64. Em 11 de abril, o Congresso Articular com lideranças civis identificados como golpe elegeram um general moderado, Humberto de Alencar Castelo Branco, como presidente da República. Seria só um momento de transição. Dia 15, Castelo Branco prometeu entregar o governo para o presidente que seria eleito em 31 de dezembro de 66. Calendário já acertado, porém, 2 dias antes, o Comando Supremo da Revolução, formado por ministros militares, baixou um ato institucional, por meio do qual o Executivo se impunha aos demais poderes. Assim nasceu a ditadura, em nome da situação de emergência. Durou 20 anos, o auge da Guerra Fria. O perigo comunista é uma ameaça à democracia para fazer da queda de João um momento de vitória dos ideais constitucionais. O governo de Castelo Branco foi impopular. Tinha que acabar com a crise econômica. O arroxo salarial
Em 64 a 67, vencimentos para indústrias caíram para 25%, mudanças administrativas e tributárias, muito que não pagavam imposto de renda, como jogador de futebol como Garrincha, Didi, Zagallo e Nilton Santos. A popularidade da Castelo Branco fez com que traísse promessas, entregar o governo poder para civis em 66, estendendo por mais um ano. Em março de 65, a eleição direta para prefeito de São Paulo, candidato apoiado pelo Jânio Quadros, Faria Lima venceu. Como resposta surgiu uma emenda constitucional, segundo qual os prefeitos de capitais passaram a ser nomeados. Em novembro de 65, havia eleições para 11 governadores de estado. Na véspera, Castelo Branco baixou a AI-2, que atribuiu ainda mais poderes para o Planalto, desculpado de proteger postos governadores eleitos, tornando a eleição para presidente indireta. Em Minas Gerais e Guanabara, vencedores apoiados por JK foi a Gota d'Água, por AI-3, que tornou direta a eleição para governador. Estava tudo preparado para institucionalizar as Forças Armadas como próprio poder executivo. Em 66, a seleção brasileira se preparava para seu destino manifesto. Era ganhar o tricampeonato mundial na Copa da Inglaterra. O otimismo era óbvio. Pelé e Garrincha juntos garantiam que o Brasil levaria o caneco definitivo para cá. A seleção exercia uma forte influência popular e era um patrimônio cobiçado por todos. Nos amistosos, o Brasil perdeu vergonhosamente um vexame. A seleção dava adeus ao tricampeonato, vexame idêntico ao 34. Feola nunca assumiu que a responsabilidade era dele e disse que era voto vencido. Ele achava temeridade mudar tanto o time. Àquela altura, porém, a importância que a seleção havia adquirido, capaz de mobilizar fortemente as massas, não um técnico articulador como Feola fosse vencido pela força do poder externo, vestiário ao campo do jogo. Resultado, a interferência foi desastrosa em 66, mas já àquela altura era um caminho sem volta. A seleção era a essência brasileira e a sua expressão de força capaz de gerar orgulho patriótico e nacionalista. No momento que o Brasil mergulhar nas trevas institucionais e vivia uma guerra extinta para saber o rumo dar ao golpe que haviam perpetuado em 64. O futebol consolidava-se como malha, ganhava acentuado por verde olivo a política a partir do dia 15 de março de 67, dado da posse de Costa e Silva como presidente, só contraponto à política econômica excessiva de Castelo Branco, que Costa e Silva deu a volta ao desenvolvimento defendido por Delfim Neto, seu ministro da Fazenda. A altura dos preços era controlado por decreto que quisesse fazer reajuste e pedir permissão ao governo. Inaugurado a fase da democracia no Brasil, em que a política simplesmente não existia. Em 13 de dezembro, o presidente Costa e Silva prolongou o ato institucional 5 da vitória ao poder, discriminando sobre as tentativas de articulação política que havia marcado o início do governo militar. O AI-5 jogou o país na escuridão, sem data para acabar, foi chamado golpe dentro do golpe, aquilo que era para ser apenas exceção. Torturas, prisões arbitrárias, passou normas de regime, criaram um poder paralelo muitas vezes longe do controle oficial, estão de acordo com uma agenda radicalização. A censura foi imposta de maneira brutal e, em alguns casos, como no jornal Estado de São Paulo, havia censores dentro da redação, numa espécie de otimização do trabalho, impedir que certas informações fossem públicas. Em março de 69, a criação do curso de Educação Moral e Cívica compulsória, ele visava difundir as ideias de Revolução de Março de 64 para que futuras gerações fossem menos permeáveis a ideais subversivos.
E o futebol teria papel fundamental nisso, principalmente com o presidente Emílio Castor Médici, que chegou ao poder em outubro de 69. Assim, Lira, Tavares, Exército, Augusto, Marinha, Márcio Souza Mello, Aeronáutica, formaram uma junta militar e governaram o país até a sucessão de Costa e Silva. O Brasil começará em 68 sua arrancada rumo ao milagre econômico, dado ao período de crescimento de 2 dígitos, que capturou confiança brasileira em níveis inéditos. Isso hoje não foi em vão. O atual presidente e ex-líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, depoimento dado em 99, o historiador Ronaldo Costa Couto atestou: hoje a gente pode dizer que foi por conta da dívida externa, milagre brasileiro de tal maneira dado concreto que naquela época, se tivesse eleições diretamente, ganhava. E foi no auge da repressão política, mesmo que a gente chama o período mais duro do regime militar, a popularidade médica no meio da classe trabalhadora era grande. Médici era bem visto pelos trabalhadores porque, como lembra, o Brasil tinha pleno emprego, identificação no general como futebol, o esporte mais popular do Brasil. O presidente soube aproveitar suas próprias características para atingir o objetivo que qualquer regime de deserção almeja, isso, uma espécie de cumplicidade com a maior parte da população em torno de seus projetos de grandeza. Faltava coroar essa relação com a conquista da Copa de 70 no México, para gerar, enfim, esse instante mágico que configurava na história brasileira. Médici era fanático por futebol. Relata o cronista Carlos Heitor Cone, vítima da ditadura e não foi formação do regime militar. Algumas das fotos mais famosas, ouvindo de um rádio de pilha, enrolar na bandeira nacional por ocasião de campeonato, fazendo embaixadas com alguma perícia, que elevava a intimidade com a bola. A merda de coisa e pode. O fiasco de 66 provocará uma grande mudança na condição do time. Afinal, João Avelange ainda queria ser presidente da FIFA. Avelange fez então uma escolha surpreendente para ocupar a vaga de tempo. João Saldanha, que assumiu em abril de 69, Saldanha gaúcho com Médici, ele era também pragmático e, sobretudo, adorava futebol e que fez deixar a militância comunista de lado enquanto treinou a seleção. Um ano depois de Saldanha assumir o cargo, a seleção havia passado pelas eliminatórias da Copa. Impecável, 6 vitórias em 6 jogos, com 23 gols marcados em apenas 2 sofridos. Era o apelido de Férias de Saldanha. O governo federal era a parte atuante da avaliação sobre o Zagallo. Passarinho mostrou que Planalto não só está atendendo ao desempenho da seleção na administração, Médici, Zagallo está acertando, observou o ministro sua teimosia inicial, manter Paulo César na ponta esquerda. Era apenas necessidade de uma afirmação pessoal. Agora ele já sabe que Rivelino é o homem certo para a posição. Bom saber que também pela esquerda fez o gol. Vejo com bastante otimismo na evolução da seleção. Zagallo já descobriu o time, toda a torcida não podia admitir que Tostão e Rivelino ficassem fora. O Brasil venceu a Copa conforme prediçera Médici, selando o momento mágico do país. A taça Jules Rimet, criada em 29, batizada como nome em 46, em homenagem ao corajoso fundador da FIFA, tinha um dono definitivo: Brasil, tricampeão do mundo. Construído desde a década de 30 pelo regime varguista, esse fenômeno foi definitivamente sacramentado na Copa de 70. O governo militar não atordoou e percebeu o potencial disso. Em maio de 69, a administração Costa e Silva criou a loteria esportiva, incluindo nele os jogos de todo o país. Obrigava o passado a se interessar pelo que acontecia em outros estados. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, estabelecido pelas federações do Rio e de São Paulo, 67, mas que sua maior edição incluiu apenas time de São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Dessa maneira, o brasileiro surgiu, foi ficando cada vez mais condicionado aos projetos governistas. O principal sintoma disso foi o inchaço
progressivo disputa 71, jogava 20 times, 72, 26, 73, 74, o número quase dobrou, indo para 40, 75 foram 42, 76, total cresceu para 54, 77 jogaram 62 times, 78, o número subiu para inacreditável 74, 79 com a ditadura em crescente desgaste, o Brasileirão atingiu seu pico, 94 times. O Campeonato Brasileiro foi assim consequência óbvia do crescimento, certamente, mas também claramente respeitou o discurso de integração nacional do regime. Essa integração foi enormemente facilitada pela consolidação da TV como veículo de informação e, pela primeira vez, a Copa do Mundo, evento do maior interesse dos brasileiros, foi transmitida ao vivo, materializando tal corrente para frente. Fernando Pedreiro, em artigo para o Estado de São Paulo, resumiu o impacto disso. Mas o Campeonato Mundial de 70 deve ficar como um marco importante ainda por outros motivos de febre futebolística dos brasileiros, já circular nenhum outro campeonato anterior. Entretanto, terá atingido que esse atingiu matéria de atenção e pública. Os 16 estados da federação, além do distrito federal, receberam a imagem da Copa. A conquista no México foi confirmação da vocação brasileira para cumprir os projetos nacionais desenvolvimentistas, com o objeto de transformar o Brasil em potência internacional, de acordo com o ponto de vista do regime militar. País do Carnaval, nem tanto como um pouco de sorte, uma Copa do Mundo pode ser ganhada na base da improvisação do transformismo, mas para jogá-lo como jogão é preciso que a nação tenha chegado a um grau de maturidade, seriedade até riqueza material que o Brasil talvez tenha atingido. A disciplina do perfil militar, já exaltado como importante para colocar o país nos trilhos, foi considerado um pilar do tricampeonato. No discurso na Copa, depois apareceu enrolado na bandeira nacional, levantar a taça de juros ao lado dos campeões do mundo, Mendes capitalizou. Identifica na vitória conquistada na fraterna disputa esportiva a valência dos princípios que nos devemos amar para a própria luta. A favor do desenvolvimento nacional e na nossa seleção futebol, vitória da unidade, convergência de esforço, vitória da inteligência, da bravura, confiança, da humildade, da assistência, da serenidade, captação de técnica, preparação física, constantemente moral, mas é preciso que seja sobretudo que os nossos jogadores souberem ser uma harmoniosa equipe, que mais além de genialidade individual, afirmou vontade coletiva neste momento de toda vitória, tragam por minha homenagem identificada em metrô de alegria. A emoção de todas as ruas para festejar em nossa incomparável seleção de futebol, a própria afirmação do valor do homem brasileiro. Assim, em 68, o ano da escolha do novo presidente da República, era claro que o processo estava inteiramente na mão de Geisel, que havia escolhido João Figueiredo, o chefe do CNI, como seu sucessor, com a garantia que a abertura seria levado adiante como consequência da liberação relativa. Consolidou-se naquele momento um movimento sindical bastante articulado, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. Em maio, ele promoveu uma greve branca, novidade na época, criado para fugir à repressão policial, em que os 2.500 funcionários na Sabanca Scania, em São Bernardo, entraram na fábrica. Caminhões bateram em ponto, cruzaram os braços, foi imitando por meio 1 milhão de trabalhadores em outros industriais grandes de São Paulo, dando notoriedade a Lula e os metalúrgicos. Lula foi considerado a face do novo sindicalismo que o governo enxergava como articulador adequado por não ser comunista.
Em 74, João Avelange afinal conseguirá se eleger presidente da FIFA. Parte dos jornalistas esportivos da época discutiu o fim do futebol brasileiro. Foi sob esse peso que Oswaldo Brandão foi escolhido por Heleno Nunes, dirigir a seleção brasileira nas eliminatórias de 78. Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, Brandão era conhecido por ser disciplinador e motivador. Como seu comando, a seleção teve um bem desempenho em torneios de maratona, 76 marcando pelo novato meio do Flamengo chamado Antônio Coimbra, Ozil. Era um menino franzino, ele transformado em atleta vigoroso em pouco, graças às técnicas disponíveis em estimulação muscular, nutrição, tratamento hormonal. Entre 69 e 74 cresceu em 17 centímetros, 13 quilos, foi chamado craque de laboratório. Assim ganhava terreno, sensação de que precisa definitivamente render-se, evidência que a Europa jogava um futebol mais eficiente, vencer passo, exceção razão pelo qual Brandão foi substituído pelo moderno Cláudio Coutinho, que foi instrutor já resultado com os Zagallo em 74, o futebol brasileiro, o mundo entre o final dos anos 50 e início dos anos 70, Coutinho, sem alguma experiência na seleção fora, perdeu nas Copas 70 e 74. O mais politizado de todas as Copas, como rótulo, a revista Veja na época não poderia assim ser disputado, meramente dentro das 4 linhas. Chegando ao último jogo contra a Argentina, desclassificado ainda, era muito improvável que os peruanos, que então haviam apenas 6 gols em toda a Copa, fossem goleados ao Brasil. Estavam um pé na final. Geralmente, supor que os argentinos tivessem chance de perder a Copa, simplesmente seriam deixados em curso normal, assim quando o Brasil fez 3-1 na Polônia em 21 de junho. A seleção da casa sabia que teria de vencer o Peru por 4 gols de diferença para ser finalista. Então aconteceu um milagre de Rosário, cujo estádio jogariam Argentina e Peru. O pontapé inicial até os 5 minutos do segundo tempo, a Argentina construíram para carta que necessitaram para classificar a decisão no Mundial, 4-0. Desde então, sujeito versões sobre teria havido maioria delas, contando colaboração entre regime militar argentino e peruano, envolvendo suborno, para que as coisas fossem facilitadas. Nacionalidade argentina, goleiro peruano Queiroga foi usado como prova. Suposta irregularidade nada foi jamais provado. Já o Brasil enfrentou a Itália pela edição do 3º lugar e venceu por 2-1, terminou a Copa invicto. O Cláudio Coutinho considerou pelas circunstâncias que o Brasil havia sido campeão moral do torneio. Os projetos grandiosos do Brasil, potência para equiparar seus países ricos, investimento suicida em ameaça real de ruína econômica. O modelo que prometia levar o país do primeiro mundo não tinha político. 14 de outubro de 78, Figueiredo saiu vitorioso na disputa no colégio eleitoral contra o chapa em vista formado pelo general Euler Bentes, senador Paulo Gossard, indicador da posição. Pouco antes de junho, descontrole do governo federal sobre a arena ficou evidente quando Paulo Maluf derrotou o nome Planalto Laudo Natel. A convenção escolheria o candidato do partido ao governo paulista, cargo no colégio eleitoral, ou seja, nem mesmo o pacote de abril conseguiu devolver ao governo central o controle político, migrando para a oposição para os líderes governistas, né? Linhados Gás ou Figueiredo da ditadura estavam minguando por dentro, ansia tomar das tempo. Liberdade democrática começou a sacudir a empatia brasileira ao gerar movimentos civis de abertura, penetrando até o mesmo atualmente fechado, antidemocrático e patriarcal mundo da administração do futebol. Um dos grandes momentos desse fenômeno, convenemos a seguir,
foi uma democracia corintiana. Capítulo 9, dos anos de 1980 a 1990, o Brasil se abre por um instante sonho. Planejamento Delfim Neto, mesmo milagre econômico que agora se tornava pesadelo, viu-se obrigado a alterar seus planos de manter o crescimento ao mesmo tempo em que se tentava controlar a inflação. A renda do trabalhador sofreria o maior recuo desde a grande crise mundial de 1929, somando-se a índices galopantes de inflação, 110,2% em 1980 e 95,2% em 1981, e 99,7% em 1982. Ou seja, mesmo com o consumo em queda, os preços não paravam de subir, numa espiral que já não tinha mais explicação, somente na matemática. Havia um óbvio componente de especulação. Enquanto isso, por outro lado, o governo decidiu agir contra o movimento sindical em São Paulo, com uma intervenção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Instituiu o pluripartidarismo, uma maneira de fragmentar a oposição, o que acabou ocorrendo em dezembro daquele ano. Vários estudantes de Santa Catarina foram presos, com base na Lei de Segurança Nacional, por terem vaiado o presidente Figueiredo. Em abril do ano seguinte, como resultado direto disso, o folclórico Vicente Mateus deixara de ser presidente corintiano, após um longo reinado que começara em 1972, que fora marcado pelo autoritarismo. Quando o time fica concentrado, os jogadores querem liberdade, sabem que só vão ter depois do jogo. O time entrava em campo com faixas alusivas à democracia e a camisa passou a ser usada como outdoor das campanhas pela abertura política. Às vésperas da eleição de novembro de 1982, os corintianos exibiram a inscrição. No dia 15, vote. Coca-Cola conseguiu estampar essa marca em 12 dos 16 times que participaram da chamada Copa União, o campeonato nacional disputado pelas principais equipes brasileiras somente naquele ano. No entanto, além de ter sido um dos maiores jogadores de futebol brasileiro em todos os tempos, foi igualmente um dos pivôs populares da virada democrática que estava sendo operada no Brasil. Um time militarizado dos 10 anos anteriores daria lugar a uma constelação cuja virtude maior era acreditar na capacidade dos brasileiros de fazer diferença a partir de suas qualidades individuais, devidamente conjugadas. Ao seu lado atuaram Falcão e Zico, formando um meio de campo dos sonhos e reeditando a corrente para frente da Copa de 1970. Tamanho otimismo dos brasileiros devidamente capitalizado pela TV Globo, a maior emissora do país, que compara a exclusividade dos direitos de transmissão da Copa. No segundo tempo, com muita dificuldade, o Brasil viraria o jogo, o gol da vitória de Éder. Só sairia aos 43 minutos e deixaria o campo com a sensação de que, mesmo enfrentando duros adversários, ganharia sempre. A abertura democrática, ainda que tímida e claudicante, aparentemente foi um lampejo de ânimo naquele momento, apontando para possibilidades de mudança que superassem a sensação de inviabilidade do país. No autêntico plebiscito do governo militar, a oposição obteve 59% dos votos, mas graças às manobras casuísticas do regime, não conseguiu fazer a maioria do Congresso nem no colégio eleitoral que escolheria o sucessor de Figueiredo. Com as imagens daquele episódio, no frigir dos ovos, havia dúvidas sobre se o país estava pronto para completar sua transição rumo à democracia ou se um regime autoritário era necessário para conduzir a economia e superar turbulência. Os militares começam a falar em voltar aos quartéis, entre outros motivos, porque o próprio exército se via sucateado em razão da precariedade econômica do país, e era preciso que os generais se concentrassem em recuperação e instituição. Ulisses, por sua vez, era um deputado paulista que, depois de ter simpatizado com o golpe de 1964, mudou de lado e aproveitou um pouco espaço disponível no regime militar para criticá-lo e expor suas contradições, como quando se apresentou como anticandidato à presidência em 1973, apenas para denunciar os vícios da democracia dos quartéis. O colégio eleitoral, assim, tornou-se uma espécie de eleição direta. Afinal, havia um candidato com forte apoio popular, como nunca houve na trajetória do regime militar. Era disso que falava Lula, fundador de um PT disposto a fazer oposição cerrada ao novo governo, ao declarar na semana da vitória de Tancredo a respeito da tal mudança prometida pelo vencedor.
O estado de Tancredo catalisou as emoções de todo o país, que esperava ansiosamente cada boletim médico, cada linha das reportagens de bastidores da doença que inacreditavelmente transformava o sonho da legitimidade política rumo à democracia plena em pesadelo da instabilidade institucional e da oportunidade perdida, montanha-russa política e institucional brasileira. Parece até afinal chegado a uma solução do compromisso depois da morte de Tancredo. A sociedade brasileira aceitava a transição oferecida por forças não inteiramente identificadas com a abertura democrática, desde que o sonho do restabelecimento das liberdades civis fosse afinal materializado. O país queria reencontrar seu encanto para a disputa da Copa de 1986, mas sabia que as condições para isso haviam mudado dramaticamente. Telê, que havia deixado a seleção logo após a tragédia de 1982, fora reconduzido ao cargo por enorme pressão popular de um reflexo da força das ruas na tomada de decisão do país, ao menos na aparência. Ficou claro que Telê teria de montar o time conforme a resposta em campo, sobretudo porque começava a surgir uma geração de novos jogadores. O bom futebol só apareceu no terceiro jogo, mas jogadores brasileiros, dessa vez, não pareciam se importar com isso, afinal, eles queriam ser vistos como competitivos e não como artistas. Além disso, o técnico testava Zico aos poucos, recuperado de contusão, mas sob imensa repreensão nacional, ele entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo contra a Irlanda e no mesmo período do jogo contra a Polônia. O Brasil saiu na frente com um gol de Careca aos 18 minutos do primeiro tempo, depois de uma trama espetacular do ataque, e parecia que a seleção voltaria a vencer sem dificuldades a França, embora Sócrates deveria bater por ser cobrador oficial da seleção, mas ele pediu que o Zico fizesse provavelmente para premiar o esforço do jogador e sua recuperação da grave contusão que sofrera para participar da terceira Copa do Mundo. Zico bateu e Betts defendeu, agregando ainda mais a drama carreira desse notável jogador e a trajetória de uma seleção que desde 1982 parecia ser punida toda vez que resolveria um espetáculo. Tudo isso, somado à violenta crise econômica, deu a impressão da impossibilidade de uma revolução, restando esperar que os donos do destino tomassem suas decisões. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Pedro, eu vou falar agora sobre o capítulo 10, que são de 1990 a 2000. O nome do capítulo é O Brasil é Tetra, é Penta e se Descobre. Então vamos lá. O Zé Sarney começa o ano de 1986 da pior forma. A população ainda estava sentida com a derrota no México e, além dessa derrota, a população era obrigada a viver com uma hiperinflação que estava rondando o país. É aí que surge a ideia do Plano Cruzado. A ideia era congelar os preços e aumentar os salários automaticamente toda vez que a inflação chegasse a 20%. E isso trouxe um poder de compra para a população. Obviamente, os preços congelados e os salários aumentando, a população tinha mais poder de compra. E agora começava uma corrida ao consumo. A população queria comprar, já que agora eles podiam, né? Com isso, a indústria diminuiu a produção e o varejo estocou os produtos, fazendo assim com que houvesse uma escassez de produto, porque para eles não estava compensando, não estava sendo bom, né? E foi aí que surgiram os fiscais do Sarney, que eram populares, que eram encarregados de vigiar os mercados que descumprissem a ordem do congelamento dos preços. Mas não era de forma pacífica sempre. E eles foram responsáveis por quebrar e danificar diversas lojas que reajustaram os preços, que não mantiveram o congelamento. Esperava-se que o plano fosse corrigido rapidamente, porque ele estava, obviamente, causando um caos na economia. Só que 1986 era ano de eleição, e José Sarney não queria correr o risco de perder o apoio da população. Foi aí que o partido do Sarney chegou ao seu auge, né? Tendo eleito como presidente e com controle absoluto do poder legislativo. Só que com um partido tão grande, ele começou a dar sinais de fraqueza devido à sua própria grandeza. Em 87, Sarney decreta moratória do pagamento de juros da dívida externa. Esse foi o reconhecimento da falência econômica do país,
que é adiado desde do governo militar. A inflação começou a superar os 360% anuais. Então, surgiram vários novos planos econômicos que foram inúteis, né? A esperança agora eram as eleições, que seriam as primeiras diretas desde 1960. E quem incomodava o Sarney, o então presidente, era o PT de Lula e o PDT de Brizola e o PRN de Collor. Collor lança sua candidatura. Ele se apoiava na ideia da polarização entre direita e esquerda, já que o muro de Berlim tinha acabado de cair, de ir ao chão, e então essa polarização estava muito forte. Era uma candidatura com caráter de direita, mas que nunca afirmou ser de direita. O maior rival de Collor seria o então líder sindical Lula, que fazia sua candidatura com o apoio dos pobres, visto que eles eram a maioria da população, né? Então Lula se apoiava nos pobres, já que eles eram a grande maioria. Foi assim que Lula conseguiu ir ao segundo turno com Collor, mas acabou perdendo por uma diferença de 4 milhões de votos. Um dia depois de assumir a presidência, o Collor bloqueou o dinheiro dos brasileiros em poupanças e contas correntes, o chamado confisco. Além disso, o governo congelou os salários e isso fez com que a inflação recuasse drasticamente. Com o controle do mercado, a recessão acentuou-se e a economia parou, afetando principalmente a classe média. A popularidade do governo já não era explicada mais pelos feitos administrativos de Collor, que passaram a não fazer sentido mais, mas sim pela imagem de homem modelo que ele passava. Na tentativa de parecer moderno, o Collor tem o plano de privatizar 68 estatais, assim como ensinado na escola de Chicago. Surge, por indicação de Collor, o novo ministro dos esportes, agora falando do futebol, né? O ex-craque Zico, que ele tinha acabado de ser nomeado ao cargo. Ele tinha ideias como proibir o passe dos jogadores e a permissão para que os clubes se tornassem empresas. Queria privatizar também. E é assim que Zico começa seu mandato. Só que no início dos anos 90, os clubes brasileiros estavam falidos e eles eram apenas exportadores de talentos. O Brasil fazia jogadores, mas nenhum deles ficavam aqui. E aí o futebol começa a virar um negócio, né? E se torna cada vez mais comum ouvir notícias sobre transferências milionárias. O maior símbolo disso na época foi o agora falecido Maradona, que depois da Copa de 82 trocou o Boca Juniors pelo Barcelona por 8 milhões de dólares. Isso na época era surreal, né? Então a Europa se torna mais tarde um destino obrigatório da maioria dos jogadores. Agora o futebol era um negócio de astronômica lucratividade, então não fazia sentido ficar no Brasil. Em 85, 136 atletas deixaram o país para atuar no exterior. 10 anos depois, foram 381 e o número não parou de crescer. A última estatística é de 2008 e nada menos que 1.176 jogadores já tinham ido embora. Para o futebol europeu, esse fato foi contraproducente, né? Visto os clubes deixavam de investir nas categorias de base, já que a base estava sendo feita no Brasil, era muito mais fácil importar os craques já formados. E as seleções europeias começam a sofrer com isso. Os primeiros sintomas da decadência do futebol europeu foram vistos na Copa de 90. Para o Brasil, a exportação também foi sentida, né? Mas o que mudaria o cenário do futebol brasileiro foi uma mudança nas diretrizes da CBF. Ricardo Teixeira foi eleito presidente e ele transformou as seleções em verdadeiras máquinas. Só que ele se envolveu em diversos escândalos administrativos, sobretudo em relação a contratos de publicidade obscuros.
Foi aí que formou-se no Congresso a chamada Bancada da Bola, que foi integrada por parlamentares que defendiam os interesses da CBF. Na mesma época em que Teixeira fazia isso, a modernidade de Collor passa a ser questionada. E o descontentamento com ele teve o seu auge quando o então presidente decretou sigilo dos gastos presidenciais, com a desculpa de que seria por interesse de segurança nacional. Mas até os gastos da esposa dele tiveram que se tornar sigilosos. E essa medida acrescentou um peso enorme à desconfiança que Collor estava se tornando um administrador de mafiosos e não um administrador de um país. Enquanto o país caminhava para a miséria, Collor e seus ministros apareciam em iates e praias paradisíacas. Então não fazia sentido, né? Em junho de 91, Collor começa a perder o pouco terreno que tinha na presidência, quando os parlamentares rejeitaram uma medida provisória que reajustaria o salário dos funcionários públicos em meio a uma crise. A crise se acentuou em 92, quando a fragilidade de Collor ficou evidente. O então presidente tinha publicado uma série de artigos acerca do papel do Estado e seus conceitos de modernidade. Só que a Folha de São Paulo descobriu que eram plágios do falecido intelectual Guilherme Melchior, o que mostrou a fraqueza moral do presidente no momento em que o governo estava afundado, né? Em maio, veio o episódio que abaixaria totalmente a moral de Collor. Em uma disputa com o PC Farias, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, disse com todas as letras que PC não passava de testa de ferro do irmão, o que levou a família de Collor a caracterizar Pedro como um louco. Então, Pedro chegou a afirmar que seu irmão Fernando era consumidor de cocaína, que afundou ainda mais o governo de Collor. O Congresso, então, instaurou uma CPI para investigar os escândalos, o que trouxe à tona a vida privada de Collor, que foi totalmente financiada com dinheiro de corrupção. O que se viu, então, foram passeatas contra Collor, onde estudantes pediam a saída do presidente. E eles pintaram seus rostos com as cores verde e amarelo. A resposta de Collor veio 3 dias depois, com um discurso inflamado e chamando os estudantes de golpistas. O Collor, então, chamou os brasileiros para uma nova passeata, onde todos deviam vestir verde e amarelo. Só que o que se viu foi o contrário disso. Centenas de milhares de estudantes saíram às ruas vestidos de preto, como forma de protesto contra Fernando Collor. Já estava instalado novamente o espírito suprapartidário das diretas já, o mesmo espírito que apareceu nas diretas já. Só que agora é renovado pelo desejo de resgatar a esperança na democracia, que foi sequestrada por Collor e os seus companheiros de Brasília. A CPI aprovou a abertura de um processo de impeachment no dia 26 de setembro. 3 dias depois, a Câmara aprovou o afastamento do presidente. Aí o caso seguiu para o Senado, só que Collor renunciou antes na tentativa de salvar seus direitos políticos. No entanto, os senadores cassaram em 29 de dezembro e no mesmo dia o Congresso já aclamou Itamar Franco como presidente. O Itamar assumiu a presidência em um cenário totalmente desfavorável e a inflação fecha o ano de 92 em 1.100% ao ano e quintuplicaria no ano seguinte. Em 93, Itamar coloca no ministro da Fazenda seu chanceler, Fernando Henrique Cardoso, que no mês seguinte já lançou o embrião do Plano Real, cuja primeira etapa seria congelar os gastos do governo. Então, em 94, Itamar lança a segunda etapa do Plano Real, indexando os preços à chamada unidade real de valor, um artifício atrelado ao dólar para acabar com a cultura inflacionária e para preparar a transição para a nova moeda, o real. Em março, o ministro deixou o governo para se candidatar à presidência. A campanha já estava na rua e Lula, com cerca de 35% das intenções de voto, era o favorito. O sucesso do real turbinou a candidatura do FHC. E havia motivos para isso.
O sucesso do plano foi responsável por colocar no mercado de consumo cerca de 8 milhões de famílias. O Plano Real serviu para mostrar que o povo brasileiro já não aguentava mais as aventuras econômicas que os governos anteriores realizavam, com aqueles planos econômicos totalmente inúteis. Essa reorganização pelo qual o país estava passando serviu de inspiração quase impositiva para o resto do país. E aí se inclui a seleção brasileira. Junto ao Real veio o sentimento de que nascia também uma nova seleção, que agora ia se redimir pelo desastre da Copa de 1990 e que finalizaria o jejum de vitórias da seleção, que era conhecida por ser a melhor do mundo. Assim, o então técnico da seleção, Falcão, cedeu lugar ao experiente Carlos Alberto Parreira, um técnico que parecia ser inabalável e era escorado na certeza do seu conhecimento garantido por vários diplomas. Era um cara muito estudado. O Brasil estreou na Copa dos Estados Unidos fazendo uma boa campanha, que foi marcada pelo brilhante desempenho do Romário, que levou o Brasil até o final do campeonato. No entanto, um nome deve ser lembrado nessa Copa: o grandioso Tafarel, que defendeu um pênalti na vitória sobre a Itália, no final do campeonato. E foi isso que deu para o Brasil o título de campeão do mundo e trouxe de volta a hegemonia do futebol mundial. O Brasil era visto de novo como o preferido, a melhor seleção. A relação entre futebol e política sempre foi muito comum no Brasil. Só que essa relação ficou ainda mais evidente quando o presidente da República, Itamar Franco, por pressão do então presidente da CBF, o Teixeira, livrou os jogadores brasileiros de pagarem impostos sobre as coisas que eles traziam dos Estados Unidos. Uma pesquisa da época mostrou que cerca de 70% dos brasileiros achavam que os jogadores deviam pagar os impostos. Tal fato fez com que o governo Itamar fosse taxado de fraco e hesitante, porque ele tirou os impostos de todas as muambas que os jogadores estavam trazendo dos Estados Unidos. O descontentamento da população fez com que em 94, FHC, que começara sua campanha presidencial com apenas um dígito, já abrisse mais de 10 pontos de vantagem sobre Lula e caminhava por uma eleição tranquila. Embalado pelo otimismo gerado pelo Plano Real e a alegria gerada pelo tetracampeonato mundial, a FHC venceu a eleição no primeiro turno, em 3 de outubro. Pela primeira vez desde 61, o Brasil tinha um presidente eleito pelo voto direto. A preocupação com a democracia parecia que já tinha ficado para trás. O ano de 95 ficou marcado pela posse de FHC, só que marcaria também uma série de crises internacionais que afetariam diretamente o Brasil. Em novembro, com a perspectiva de recessão, a economia brasileira começaria a assistir a uma ameaça de quebradeira de bancos, que passaram a depender da ajuda do governo. Em meio a toda essa instabilidade, o governo propôs em 96 um projeto para permitir a reeleição de FHC. A emenda foi aprovada em janeiro de 97. Agora o caminho estava livre para a FHC. Foi então que começa uma nova crise internacional, só que dessa vez na Ásia, e a solução seria deixar o câmbio livre, para que o supervalorizado real atingisse seu valor correto em relação ao dólar. O problema é que esse movimento trazia um risco óbvio da retomada da inflação. Foi aí que o governo adiou para depois das eleições de 98 o ajuste necessário para a economia, o que obviamente não era indicado a se fazer, já que deixar o câmbio livre ia fazer com que o real atingisse seu valor correto. Parecia, então, que o inferno político já não era suficiente para a FHC. Foi então que a seleção brasileira começou a enfrentar seu próprio inferno. O Parreira saiu da comissão técnica para dar lugar ao seu até então assistente Zagallo. Zagallo assume a seleção e é duramente criticado por sua teimosia. Essa teimosia ficou marcada quando ele optou por escalar o veterano Bebeto. E, ainda contra gosto dos entendedores de futebol, o atual técnico da seleção tinha descartado a estrela do time, Romário, depois que o Romário se envolveu em uma confusão. Assim,
a relação que já não era boa acabava de piorar. A participação do Brasil na Copa da França não foi como esperado. O sonho do Penta era apenas um sonho, continuava sendo apenas um sonho. No entanto, no final da Copa, o FHC, que parecia viver um eterno pesadelo, conseguiu dar um suspiro aliviado. Isso porque, numa pesquisa popular, foi constatado que a opinião pública julgava o então presidente mais preparado para combater as crises que o país vivia do que seu rival petista Lula. Diante disso, a reeleição do presidente era certa, e o FHC voltou a vencer no primeiro turno em outubro. Em outubro de 2000, a CBF agora faria sua reforma na seleção. No entanto, as trocas de técnicos acerca da seleção não foram do contento do então presidente Ricardo Teixeira, presidente da CBF. A bagunça na seleção era reflexo direto da desorganização do futebol brasileiro, que entre 97 e 2000 atingiu níveis inéditos. No entanto, a cena que chamou a atenção não foi o gol da vitória, mas sim a comemoração do capitão Cafu, que, ao repetir o gesto dos seus antecessores e erguendo a taça de campeão, fez uma homenagem ao bairro pobre onde nasceu, simbolizando assim que mesmo com os contratos milionários e os salários astronômicos ali em campo, existem pessoas que jamais esquecerão do lugar de onde vieram e da dívida social produzida por décadas de planos econômicos inúteis que serviram apenas para empobrecer mais ainda a população já carente. Resultado desse simbolismo todo foi a eleição de Lula, ex-torneiro mecânico, que mostrou que o povo pobre pode sim virar uma estrela de futebol, como também pode se tornar um presidente do país. Foi assim que Lula mostrou que os meninos agora não precisavam sonhar mais apenas em ser um jogador de futebol e que, mesmo sendo um torneiro mecânico, ele também conseguiria um lugar de destaque na política. É isso. Obrigado.